Shalom, Haverim, Hag Purim Sameach, feliz festa de Purim. Nós estamos comemorando a festa de Purim acerca dos eventos relatados em Megilat Esther, no livro de Esther. E ontem, em nossa Kehilá, em nossa congregação, nós tivemos uma noite maravilhosa em que a presença do Eterno se manifestou de forma intensa e radiante. E hoje eu quero fazer um shiur sobre alguns aspectos do livro de Esther, ou Esther em português, não é? Que em hebraico a pronúncia é fechada, Esther. Nós vamos falar sobre alguns aspectos deste livro belíssimo, um dos livros mais impactantes de todas as Escrituras. E o livro de Esther, ele tem uma questão muito interessante, que é a seguinte: trata-se do único livro das Escrituras em que não é mencionado o nome do Eterno. Não aparece o tetragrama, nem Elohim, nem um outro título do Eterno. Ou seja, aparentemente o Eterno está oculto, pois o seu nome é omitido. Todavia, ao lermos a história, nós percebemos a mão do Eterno guiando todos os eventos. Tudo está no controle do Eterno para livrar o nosso povo do extermínio planejado pelo perverso Haman e decretado pelo rei Ahasverosh. Ahasverosh em português é Xerxes ou Assuero. E nós percebemos a mão do Eterno nos livrando, e daí o livro culmina com a festa de Purim. Nós vamos falar sobre algumas questões, e a primeira é essa. É o único livro das Escrituras em que não aparece o nome do Eterno. O nome do Eterno é omitido. E por qual razão? Bem, na literatura israelita existem várias teorias. A primeira teoria, muito forte, e seguida por também vários outros rabinos, ela é afiançada pelo rabino Avraham Even Ezra, que ele explica que o livro de Esther ele foi escrito por Mordecai, por Mardoqueu, e o Mardoqueu escreveu o livro para encaminhá-lo a todos os judeus das diversas províncias persas. Então ele escreveu o livro para encaminhar os judeus, mas o livro também seria registrado nos anais dos reis da Pérsia e da Média, ou seja, nos registros históricos do rei da Pérsia. E daí Mordecai, Mardoqueu, ele ficou com medo de que os persas pudessem usar indevidamente o nome do Eterno. Inclusive ele ficou com receio de que os persas poderiam substituir o nome dos deuses, das suas imagens, pelo nome do Eterno. Por exemplo, se o tetragrama aparecesse ali, os persas poderiam usar o tetragrama, poderiam chegar em uma imagem idólatra e falar: olha, essa imagem é Adonai. Ou seja, usar o nome do Eterno para e construir esculturas, ídolos de imagens ali com o nome do Eterno, que isso com certeza seria uma blasfêmia. Com medo de que isso pudesse ocorrer, ensinou o rabino Avraham Even Ezra que Mordecai ele omitiu propositalmente o nome do Eterno, e daí ele fez uma narrativa do livro com um tom meramente histórico. Bem, uma segunda corrente é defendida na obra Akedat Yitzhak, e esta obra diz outra coisa. Afirma o seguinte, que na verdade Esther, ela pediu aos sábios que copiassem a história do milagre de Purim a partir dos registros existentes nas crônicas dos reis da Pérsia e da Média. Ou seja, aconteceram os eventos de Purim, depois esses eventos foram registrados nos registros históricos dos reis da Pérsia e da Média, e posteriormente Esther ela pediu que os sábios pegassem aquele material e fizessem uma compilação narrando todos os fatos. Então, já que se tratava da cópia de um documento não judaico,
porque, ou seja, era o registro real, então o nome do Eterno ele não estava presente. Então, de acordo com essa teoria, o primeiro registro do livro de Ester, ele constou dos anais do registro histórico do rei da Média, dos reis da Média e da Pérsia, e depois Ester pediu para que os sábios fizessem uma transcrição, e daí, já que se tratava de um documento histórico, escrito pelos persas inicialmente, debaixo da ordem de Mordecai, de Mardoqueu, então o nome do Eterno foi ocultado. Mas ainda existe uma terceira corrente, também explicada na obra Akedat Yitzhak. Na obra Akedat Yitzhak é dito o seguinte, que no tempo de Ester, o povo de Israel estava em Galut Bavel, estava no exílio babilônico. E no exílio babilônico havia profetas, havia Hagai, Ageu, Zechariah, Zacarias, Malachi, Malaquias, havia esses grandes profetas e o Eterno poderia ter usado estes profetas para revelar os seus propósitos e revelar o milagre que ele faria salvando os judeus do plano macabro de extermínio, plano arquitetado por Amã. O Eterno poderia usar esses profetas e dar uma revelação, mas o Eterno não o fez. Por quê? Explica Akedat Yitzhak que parece que por alguma razão o Eterno desejou manter o seu plano em secreto. Talvez o objetivo fosse nos ensinar que há milagres ocultos do Eterno que ele revela apenas para os sábios. Então Ester foi escrito debaixo de inspiração divina, mas o nome do Eterno foi omitido. Por quê? Porque o incidente ocorreu através de um milagre oculto. Isso é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes os israelitas estavam acostumados a ver manifestações sobrenaturais e visíveis da parte do Eterno. No passado, o povo de Israel viu o Mar Vermelho se abrir, o Man cair, a manifestação da glória do Eterno no Mishkan, no tabernáculo, a água doce brotar da rocha, tantos e tantos milagres o nosso povo viu ao longo da história. E ali, em Galut Bavel, no exílio babilônico, nos eventos relativos ao livro de Ester, não acontece nenhum milagre visível. Não há nenhum exército de anjos, trovões caindo do céu, não acontece nada disso. Parece que o Eterno está oculto, porém a mão do Eterno guia, controla todos os acontecimentos. O Eterno controla toda a história, ele guia todos os eventos usando pessoas comuns. E daí nós aprendemos uma linda lição, que ainda que você esteja passando por lutas, por aflições, por tribulações, ainda que você esteja vivendo momentos terríveis em sua vida, e você pode até achar que o Eterno está omisso, que o Eterno está oculto, a resposta é não, não, não. Em verdade, o Eterno, ele trabalha a cada instante da sua vida. Você nunca está desamparado. Aqueles que buscam o Eterno com sinceridade de coração, aqueles que cumprem as mitzvot, os mandamentos da Torá, estes não estão desamparados. Você pode não enxergar o Eterno com os seus olhos naturais, porém, você pode enxergá-lo com os olhos da emuná, com os olhos da fé. O Eterno, ele age sempre. Como disse Yeshua HaMashiach, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se não houver a autorização do Eterno. E este que é o tema central do livro de Ester, a ocultação
O Eterno, ele se oculta no livro de Esther, tanto é que o nome dele não aparece. Ele se oculta, pois ele não revela nada aos Neviim, aos profetas. Ele se oculta, mas ele trabalha da mesma forma. Então, o tema do livro de Esther é a ocultação. Rashi, ele escreveu exatamente sobre isso. Ele fala, Bimei Esther e Rie Esther Panim. Tradução, nos dias de Esther haverá a ocultação da face divina. Por que ali houve a ocultação da face divina? Porque no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, o Eterno disse que se o povo de Israel desobedecesse a Torá, o Eterno iria ocultar a sua face e promoveria juízo contra o povo de Israel. O Eterno fala expressamente, se vocês servirem aos outros deuses, eu ocultarei a minha face. Então, nós sabemos que o povo de Israel foi levado ao cativeiro babilônico. Por quê? Porque ele desobedeceu a Torá. O Talmud afirma que 3 razões levaram o povo ao cativeiro babilônico. O derramamento de sangue, ou seja, assassinatos. 2, a imoralidade sexual. E 3, a idolatria. Então o povo de Israel praticou esses 3 pecados terríveis, desobedeceu ao Eterno, descumpriu as mitzvot, os mandamentos da Torá, e daí o povo foi levado ao cativeiro babilônico como um juízo do Eterno, e lá ficaria, conforme foi profetizado por Irmeiahu, por Jeremias, ficaria em Galut Bavela, no cativeiro babilônico, por 70 anos. Isso tudo é juízo do Eterno. E o Eterno ocultou a sua face, porque o Eterno havia dito na Torá. E aí vejam só, imagine você lá no cativeiro babilônico, há uma ordem para exterminar todos os judeus, ou seja, você e sua família irá morrer. Você acha que o Eterno vai levantar um profeta, que ele vai dar um sonho, uma revelação, e o Eterno não fala nada. Ele está oculto. Obviamente, a ocultação do Eterno gera confusão, medo, hesitação, pavor. Quando o Eterno oculta a sua face, o que ele deseja fazer? Qual é o plano para o povo de Israel? Quando o Eterno não fala com você, o que está por trás? O que ele deseja nos comunicar? Alguns rabinos explicam que a ocultação do Eterno no livro de Esther tem um propósito. Qual seja, Israel estava acostumado a ver os diversos milagres visíveis do Eterno, o Mar Vermelho se abrir, as pragas do Egito, etc, etc. Israel estava acostumado a ver milagres visíveis, e agora Israel precisava confiar no Eterno, ainda que ele não se manifeste de uma forma miraculosa aos olhos do povo de Israel. Os rabinos racíticos, eles dizem uma coisa também muito interessante, que a palavra mundo em hebraico é olam. E olam vem do radical ain lamed men, que também significa ocultar. Dá o verbo ocultar, esconder. Então, qual a relação de mundo com ocultação? Aparentemente, não tem nada a ver, mas em hebraico olam e o radical de mundo é o mesmo de ocultação. Qual a relação? Bem, a explicação é a seguinte: neste mundo, neste olam, a existência, a presença do Eterno está oculta aos olhos do homem natural. O homem natural, o homem carnal, o ateu, ele não consegue enxergar a presença do Eterno. E este é o objetivo de olam, do mundo e da ocultação. Ou seja, testar o homem para que o homem possa encontrar
o eterno aonde? Aqui neste mundo, em Olam. Então, Olam e o radical Ain, Lamed e Men, Olam é mundo e o radical significa ocultação. O eterno está oculto neste mundo e nos cabe buscarmos o eterno neste mundo para enxergá-lo. Obviamente você não vai ter contato com o eterno de forma carnal, somente o teu homem espiritual acessa o eterno. Então, apesar da ocultação do nome do eterno no livro de Esther, apesar disso, mesmo assim, fica muito claro que o eterno controlou todos os episódios que culminaram na festa de Purim. O Eterno, ele controla toda a história, ele salva, ele protege, ele guarda, ele ampara o povo de Israel e para isso ele usa pessoas comuns. Quando um ateu, um incrédulo, um ímpio lê o livro de Esther, ele acha que tudo aquilo ali foi obra do acaso. Porém, nós que cremos, nós percebemos que todos os fatos têm um autor, o Eterno. O Eterno controlou tudo. E daí nós vemos um grande mistério na ocultação do nome do Eterno no livro de Esther. Somente os tzadikim, somente os justos, conseguem enxergar a obra do Eterno nos eventos do dia a dia. Somente um justo vê os atos do cotidiano e percebe que o Eterno está presente ali. Por exemplo, agora que eu estou gravando esse shiur, eu não estou vendo o Eterno, eu não estou vendo anjos, não estou fazendo nada disso, mas eu vejo aqui e agora a presença do Eterno. Se eu estou com saúde, o Eterno é quem me deu. Se eu tenho uma casa para morar, isso é obra do Eterno. Se eu tenho comida para comer, isto é provisão do Eterno. Se esta câmera está me gravando, isto é um presente do Eterno. Se eu tenho uma esposa que me ama, isso é dádiva de Hashem. Então, o tzadik, o justo, ele tem a capacidade de enxergar e ver a mão do Eterno nos eventos simples do dia a dia. Ainda que o Eterno pareça invisível, os tzadikim, os justos, o enxergam com os olhos da fé, com os olhos da emuná. Então essa é a lição fundamental do livro de Esther. O Eterno parece estar oculto, mas na verdade o Eterno parece estar oculto, mas ele não está. Qual é o propósito da tua vida? O propósito da tua vida é encontrar-se com o Eterno, ainda que seja nos eventos mais singelos, nos eventos mais naturais do cotidiano. Quando eu vou comer e eu olho para a comida e eu agradeço o Eterno, eu me encontro com o Eterno na refeição. Pois eu reconheço que aquilo ali foi uma dádiva de Hashem. Então, o seu emprego, a sua saúde, a sua casa, a sua família, tudo, eu estou falando aqui agora, quantas pessoas estão em leitos de hospitais que gostariam de estar andando, falando. Então, se eu estou com saúde agora, é a mão do Eterno. Ou seja, o Eterno, eu posso não vê-lo com os olhos físicos, mas eu posso enxergá-lo com os olhos da emuná, com os olhos da fé. Essa é a lição. O Eterno não está oculto, ele parece estar. E a tua missão, o teu propósito existencial é encontrar-se com o Eterno em todos os instantes. Você pode encontrar-se com o Eterno no Monte Sinai,
Você pode encontrar-se com o Eterno na sarça ardente, mas você também pode encontrá-lo nos eventos comuns do dia a dia. Você pode estar com o Eterno 24 horas por dia. E uma outra questão muito interessante do livro de Esther é que não aparece o tetragrama. Porém, ele não aparece de forma explícita, mas o Eterno deixou rastros. Ele deixou um código de que o nome dele está presente. Você pode não ler o tetragrama de uma vez, porém o Eterno ele deixou um código que você pode enxergá-lo. Se você pode abrir aí a sua Micrá, a tua escritura em Esther capítulo 5, verso 4, que eu vou ler aqui a Bíblia Stuttgartense, que é uma Bíblia totalmente em hebraico, não há tradução nenhuma. E eu vou ler em hebraico aqui, Esther 5:4, depois nós vamos fazer uma tradução, e depois eu vou mostrar que o nome do Eterno está codificado aqui dentro. Não aparece o tetragrama unido, mas há aqui um mistério que o Eterno aparece de forma subliminar, de forma oculta. Está escrito assim: Vatomer Esther in al-Hameler Tov, Yavor Hameler ve'Haman Hayon el Hamister Asher Asitilo. Então, a tradução: E disse Esther, se for bom para o rei, venha o rei e Haman hoje para o banquete que eu preparei para ele. Então vejam só, nesse texto, se você pegar o texto em hebraico, se você pegar a cláusula venha o rei e Haman hoje, aí em hebraico aparece o tetragrama. Venha é a palavra Yavô. O rei, Hameler, e Haman, Ve-Haman, e hoje Rayon. Se você pegar essas palavras, se você pegar a primeira letra de cada palavra, a primeira letra de cada palavra, você terá o Yud, o Re, Vav, Re, você terá o tetragrama. Quer ver? Venha, Yavô. A primeira letra é o Yud. O rei, Hameler. A primeira letra de Hameler é a letra Rei. E Haman, Ve-Haman. A primeira letra de Ve-Haman é a letra Vav. E Rayon, hoje. A primeira letra é a letra Re. Então aqui eu tenho Yud, Re, Vav, Re. Eu tenho o tetragrama. Então o tetragrama ele está escrito de forma codificada em Esther capítulo 5, verso 4. E isto é importantíssimo. Este código secreto, ele revela algo lindo. Qual seja, no livro de Esther, o nome do Eterno não aparece de forma explícita, mas ele está escrito de forma implícita. Qual é a lição que nós extraímos? A lição é: o Eterno ele controla todas as coisas. O Eterno controla a tua vida e a minha vida. Ele parece estar oculto. Muitas vezes eu oro ao Eterno e eu tenho uma revelação, mas muitas vezes eu não tenho revelação nenhuma. Muitas vezes eu peço alguma revelação e eu não tenho. E aí eu posso achar que o Eterno está oculto, mas ele não está. Ele age de forma implícita. Ele age por meio de eventos naturais do cotidiano. E assim ele vai guiando a minha vida, a tua vida, a vida de todos aqueles que o servem com sinceridade, de coração, com lev tahor, com coração puro. Então, gente, que você guarde esta mensagem. O Eterno está no controle de todas as coisas. Ele pode se revelar a você de forma expressa,
mas ele também se revela de forma implícita. Ele se revela nos eventos do cotidiano, nos eventos de cada dia. E ele realmente está nos protegendo e nos livrando de todo mal. Tal como no livro de Esther, o nome é oculto, mas o nome dele aparece aqui no capítulo 5, verso 4, de forma implícita. O Eterno, ele trabalha em nossas vidas. Que você permaneça firme na emuná, na fé, na confiança do Eterno, e que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém.